Quero-vos mostrar aqui uma coisa mais linda. Ah, está aqui. Estava à procura do Manipulo. Oi, que fofinho. Isto é o Smic, que é o nosso gato, que agora gosta bastante de se deitar no sofá, porque ele durante bastante tempo rejeitou o sofá, ou pelo menos não estava muito interessado, porque o sofá é relativamente novo. E já agora, aproveito para partilhar convosco uma coisa, que é, este é o meu dedo. Ok. Quem tem gatos e compra daquelas cenas descartáveis para tirar o pelo do gato que tem cola, que são assim uns rolinhos e é de papel com cola e tal, experimentem usar luvas destas, calçam as luvas e depois fazem este movimento para apanhar os pelos, seja no sofá, seja na roupa, seja, sei lá, onde, na colcha, onde seja. Têm só que esticar um bocadinho, mas dá perfeitamente e conseguem apanhar os pelos. Ouçam. É uma dica espetacular para quem tem gatos, ou até cães, que larguem muito pelo. E assim escusam de é uma solução mais económica e mais ecológica também. Ah, e já agora quero-vos mostrar, ele é muito fofinho, não é? Mas fez este lindo serviço no nosso tapete. É preciso que se diga, este foi um tapete que nós comprámos no IKEA. Ele já vinha com alguns fios soltos, então já estavam soltos. Eu puxei-os, até porque pensei, o gato se vê isto, passa-se. E sim, e passou-se, apanhou um, começou a puxar e agora o tapete está-se a desfazer. Portanto, sim, o gato podia ser um bocadinho mais cuidadoso, mas por outro lado, este tapete tem um péssimo acabamento e eu não recomendo. Qual é o nome do tapete? Não me lembro. Isto também seria uma informação útil. Enfim, bom. Ai, que fofinho. Ó, Smic. Smic. Psiu. Psiu. Tá bem, tá. Deixa-me estúpida. É o que ele está a pensar. Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre 2 livros da Agatha Christie, que estão neste livro aqui. É um volume duplo da Vampiro Gigante, uma edição bastante antiga esta, que é Poirot Desvendou o Passado e O Enigma das Cartas Anónimas. Os nomes originais destes livros são Five Little Pigs, no caso do Poirot Desvendou o Passado, e The Moving Finger, no caso do Enigma das Cartas Anónimas, porque depois isto depende de quem é que faz a tradução, assim. Os títulos podem variar um bocadinho, então assim é mais fácil de identificar. Estas edições da Vampiro Gigante, o primeiro contacto que eu tive com elas foi através da coleção da minha avó, e eu fiquei com ela depois da minha avó falecer, e foi assim que eu li grande parte da obra da Agatha Christie. E então é isso, tive a sorte de poder ficar com essa coleção e entretanto percebi que havia uma série de livros também da Agatha Christie que faziam parte da coleção que não estavam na coleção. Eles são numerados, ok? Mas eu até pensei, porque às vezes isso acontece, que dentro desta coleção existissem alguns livros que eram da Agatha Christie, mas outros que não eram. Pronto, mas esta é uma coleção só da Agatha Christie. Depois existem outros vampiros gigantes de outros autores também, mas a numeração depois já é outra. Então, quando eu percebi que havia uma série de livros que eu não tinha e que a minha avó na altura também não acrescentou à sua coleção, comecei a ver se existiam online e encontrei naqueles sites de livros em segunda mão, alguns alfarrabistas também, e depois houve um Natal que eu pedi para me oferecerem alguns dos livros dessa coleção e a minha família ofereceu-me todos. E então foi espetacular, tenho imenso ainda por ler. Estes 2 eu já conhecia a história por causa das séries, da série da BBC, e eu gosto de achar sempre muito interessante perceber que eles fazem adaptações, eles fazem alterações, umas mais drásticas do que outras, de uma maneira geral. Eu penso que eles tentam seguir o que está no livro, mas fazem sempre alguma adaptação, alguma alteração, e eu acho isso muito, muito interessante. É o caso aqui também. Bom, mas em relação aos livros, aqui em Poirot Desvenda ao Passado, portanto, ele é chamado a investigar um caso de um assassinato que já teria decorrido há uma série de anos, e é a filha, portanto, foi um casal que morreu. Portanto, ele foi assassinado alegadamente pela mulher e depois a mulher foi enforcada. Quer dizer, não, desculpem, na versão do livro ela morre por outros motivos, mas morre na prisão. E a filha deste casal, que tinha já sido mandado para fora, ela era muito pequena quando tudo isto aconteceu, agora não sei se foi para o Canadá, nem estava a usar o nome dos pais, que era Crail, portanto ela tem o nome de Carla Lemarchand, vai ter com o Poirot e incumbe-o de tentar perceber o que é que aconteceu exatamente, porque ela tinha recebido uma carta da mãe para ela ler quando fosse mais velha, em que ela diz que
que é inocente. Pronto. E o Poirot, com o tato que lhe é, enfim, costume, não é? Ele diz, bom, mas isso não quer dizer que ela seja efetivamente inocente, isso podia ser só para a sossegar, etc. Enfim. Mas como ele gosta sempre de um bom desafio, ele aceita esse desafio e então vai em busca desta história. Então, o que é que aconteceu? Amias Crale era um artista bastante conhecido de uma família abastada, casado e com esta filha. Ele tinha o hábito pouco, enfim, escrupuloso de se envolver com uma série de mulheres e depois era sempre um grande drama com a mulher dele, com a Caroline Crale. Mas as coisas acabavam por se sanar de uma maneira ou de outra, ela aceitava esse lado dele, etc, e ficava tudo bem, mas era um problema recorrente. E há aqui uma altura em que ele se apaixona por outra mulher, uma rapariga nova, Elsa Greer, uma rapariga também de uma família abastada que se embeiça por ele, e ele diz, ok, vou-lhe pintar o retrato e tal, e leva-a com ele para a sua casa de campo. E é aí que acontece todo este drama. Portanto, estão lá este casal mais a amante do Amias Crale, e percebe-se que este é um caso um pouco diferente, em que ele parece estar mais apaixonado do que é costume, e a rapariga também está mais interessada do que é costume. Normalmente, as mulheres com quem ele se envolvia se calhar sabiam para o que iam e não tinham tanto interesse em ter uma relação, enfim, para a vida, pronto, era só para aquele momento e pouco mais. Então, logo aí cria-se esse mal-estar, acrescido ao facto dela saber que está a ser traída, não é? Assim, de forma tão aberta também. Está lá a irmã de Caroline Crale, que é Angela. Está a governanta de Angela, porque Angela terá uns 12 ou 13 anos, acho que é por aí. A Carla, portanto, a filha da Caroline e do Amias, terá uns 5 anos, ou é bem mais nova. Então, a governanta que se chama Cecilia Williams. 2 irmãos, um que mora ali perto, que é o Meredith Blake, e o Philip Blake, que vai lá ter, o irmão mais novo. E pronto, e são assim umas personagens interessantes. Portanto, o Philip Blake é assim um homem mais abastado, mais, enfim, dos negócios. O Meredith é um ser assim mais sonhador e depois tem uma série de interesses pela antiguidade clássica, mas depois também pela botânica, venenos, etc. E então está este caldo ali montado nessa casa de campo. Há uma série de discussões entre a Caroline e o Amias sobre a Elsa, mas não só, também sobre a irmã mais nova da Caroline, que tem uma relação bastante conflituosa com o Amias, porque, enfim, é como se eles estivessem os dois a lutar pela atenção da Caroline. Porque o Amias é daqueles homens um pouco típicos quando se ouvem estas histórias do homem que tem uma série de relações extraconjugais, mas depois a mulher aceita-o sempre e não sei o quê. É que eles não se importam nada de ter várias relações fora do casamento e acham isso muito natural, mas depois são muito possessivos em relação à sua mulher, com quem estão casados, pronto. E num desses dias em que há essas discussões e etc., o Amias é envenenado, pronto. E as suspeitas recaem em cima da mulher dele, da Caroline. Encontram-se uma série de vestígios que apontam realmente o dedo a ela ter, ou melhor, que parecem realmente indicar que foi ela que cometeu o assassinato, e ela é condenada. Há assim umas circunstâncias atenuantes, que é este facto de ele realmente ter várias relações extraconjugais e depois leva-as lá para casa e não sei o quê, quer dizer, é uma coisa mesmo horrível, mas ela acaba por ser condenada. E nisto a Angela, portanto a irmã mais nova da Caroline, é enviada para um colégio. Carla Le Marchand, não é enviada para outros familiares, junto de outros familiares, portanto protege-se bastante as crianças da família para não estarem tão presentes. A circunstância que é mais interessante neste caso é que toda a gente parece achar que ela é culpada, que realmente a Caroline matou. Uns que percebem porque é que o fez e que acham, enfim, que o Amias estava assim um bocado a pedi-las, e outros que não, que acham que ela era dissimulada, manipuladora, falsa, enfim. E isso é muito interessante e eu acho que a Agatha Christie tem esse dom de nos mostrar diferentes pontos de vista sobre a mesma situação, seja sobre a mesma situação ou sobre a mesma pessoa, e acho que ela faz isso muito bem. Tem assim um conhecimento, ou tinha um conhecimento aprofundado sobre a natureza humana, e então são-nos dados esses variados pontos de vista acerca da situação e acerca dos intervenientes nesta situação. Portanto, os principais, o Amias, a Caroline e a Elsa, portanto, a amante. Este livro está dividido de outra forma daquilo que é costume acontecer nos livros da Agatha Christie, portanto ela normalmente divide por capítulos, e aqui
não só por capítulos, mas depois cada conjunto de capítulos estão agrupados num livro. Portanto, temos o livro 1, que reúne a apresentação do problema, vamos lá. Depois temos o capítulo 2, onde cada um apresenta o seu relato do que aconteceu. Portanto, as pessoas que estiveram presentes, todas estas que eu nomeei. E depois o livro 3, que é quando o Poirot apresenta as suas conclusões perante todos os intervenientes, não é? À bela maneira da Agatha Christie e à Carla Le Marchand, portanto à filha também deste casal. Eu gostei de ler este livro. É um livro um pouco difícil porque é triste. É um livro triste porque é claro que isto não seria da Agatha Christie se não existisse uma reviravolta naquilo que nós pensávamos inicialmente. Então, essa parte da reviravolta está cá. Mas é um livro, sobretudo, melancólico. É claro que eu não posso dizer porque é que ele é melancólico e porque é que ele é triste, porque senão vai dar para perceber como é que ele acaba, ou mais ou menos como é que ele acaba. Eu devo dizer que de todos os episódios do Poirot, e eu vejo-os de vez em quando, ponho-os a passar enquanto estou a trabalhar, o Five Little Pigs é o mais triste de todos para mim. Dá-me uma vontade de chorar, é assim uma tragédia completa. E não há só esse, há outro. Ai, como é que se chama? Não me estou a lembrar, porque eu acho que esse também só vi a série e não li o livro. Mas acho que é passado na Mesopotâmia ou é no Egito. Agora não me estou a lembrar. E então é isso, são livros... este aqui encaixa numa dessas narrativas que é um bocadinho mais triste, porque os livros da Agatha Christie, de uma maneira geral, eles têm um fim sempre... É claro que estamos sempre a falar de assassinatos, portanto nunca é um tema espetacular, muito agradável, mas ela tem uma forma de... ou tinha uma forma de escrever e de apresentar estes livros um pouco leve. A verdade é essa. E com bastante ironia e bastante humor. E eu não acho que este livro encaixe nessa categoria. Pronto. Já o livro seguinte, que é O Enigma das Cartas Anónimas ou The Moving Finger, a verdade eu não disse, este primeiro é de 1941 e o segundo é de 1942. Já o segundo então, que é o The Moving Finger, é um livro em que, em termos de distribuição dos capítulos e tal, é o mais convencional que costuma ser. E conta a história de uma série de cartas anónimas que andam a ser enviadas numa aldeia ou numa localidade assim rural em Inglaterra, que é Limstock, para onde se mudam dois londrinos, o Jerry e a Joanna Burton, eles são irmãos. Eles mudam-se para lá até pela saúde do Jerry, que teve um acidente de aviação. E então a Joanna, para o ajudar e tal, para mudar um bocadinho de ares, porque teve assim um fim de uma relação com um artista qualquer em Londres, e então vai com o irmão também para mudar de ares. E eles vão lá ocupar uma casa que lhes é alugada por uma habitante da localidade, que é Mrs. Barton, ou Miss Barton, uma senhora assim idosa, muito queridinha, muito engraçada, e eles estão lá há pouco tempo e recebem uma carta anónima bastante desagradável e, sobretudo, a falar mal da Joanna. Portanto, sei lá, dizer que eles não são mesmo irmãos, que ela é uma badalhoca, tipo, sei lá, coisas de teor sobretudo sexual e muito, muito desagradáveis e difamatórias, ofensivas, tudo isso. E eles ficam a perceber que quase toda a gente, ou praticamente toda a gente daquela aldeia, recebeu uma dessas cartas. Pronto. O círculo de pessoas com quem eles se dão é um círculo um pouco reduzido, mas ainda vasto, mesmo assim. Portanto, que é uma coisa a que a Agatha Christie também nos habitua. Portanto, ela cria um grupo de pessoas que depois são aquelas pessoas que nós vamos acompanhando, de quem vamos recebendo uma ou outra pista sobre a maneira de ser, como são, como não são. Neste caso, nós estamos a acompanhar o Jerry, é ele que fala connosco, portanto o livro é escrito na primeira pessoa e é Jerry que vai relatando o que está a acontecer. Vai falando das variadas personagens, a senhora que está lá em casa deles a tomar conta da casa, sei lá, a fazer as refeições, fazer as limpezas, que é a Mrs. Partridge, que é assim uma pessoa um pouco mal encarada. O advogado lá da terra e a mulher dele, o Mr. Symington e a Mrs. Symington, a filha da Mrs. Symington, que é Megan, os filhos mais pequenos, meio irmãos da Megan, sei lá, a preceptora dos miúdos, o médico que é o Dr. Griffith, a irmã do médico que é a Amy Griffith, sei lá, o Mr. Pye, que é uma espécie de
negociante de antiguidades e tal, que é assim uma pessoa um bocado maliciosa, o clérigo e a mulher do clérigo, enfim. São vários personagens que nós vamos acompanhando. Eu gostei mais deste livro, por acaso, gostei mais de o ler. Gostei muito da forma como o Jerry se dirige a nós e fala connosco e vai relatando as coisas e tal. Acho que tem imensa piada. Entra a polícia neste episódio também, porque entretanto há uma morte que aparentemente foi originada pelo recebimento de uma dessas cartas. Portanto, a mulher do Mr. Symington, lá do advogado, recebe uma dessas cartas difamatórias e suicida-se. Então há uma baixa provocada por causa do envio destas cartas. Mas depois há uma outra morte, então as coisas começam a ficar muito suspeitas. Será que a primeira morte foi efetivamente suicídio? Enfim, começam-se a levantar estas questões. E depois é muito curioso, porque a Miss Marple aparece neste livro, mas aparece bastante para o fim. É para aí a terceira... É para aí, se dividirmos o livro em 3/3, ela aparece no último terço do livro. Até digo mais, se o livro estivesse dividido em quartos, ela apareceria no último quarto. Acho que estará mais correto assim. E é claro que ela vai ser determinante no encontrar do culpado por estas cartas anónimas, que depois nós percebemos que provavelmente quem está a escrever as cartas é que, para proteger a sua identidade, está a cometer determinados crimes. E depois há muito aquela ideia de que quem escreve as cartas é uma mulher, portanto joga-se aqui um bocadinho com esses estereótipos também, não é? Coitadas, as mulheres não têm muito o que fazer, são mais maliciosas, são mais isto ou mais aquilo, então deve ser uma mulher que está, uma solteirona, coitada, que está a escrever as cartas, enfim. Eu, de qualquer forma, achei um livro mais interessante, mais engraçado e mais dinâmico, e era daqueles livros que eu chegava assim perto da hora de me ir deitar, que era quando eu li, eu pensava, que bom, já estou quase quero ler mais um capítulo, mais um bocadinho, enfim. Eu sou fã da Agatha Christie, como já deu para perceber, não é? Portanto, é claro que eu recomendo, acho que são, para quem gosta de policiais, Agatha Christie é clássico. Enfim, acho que é obrigatório ler, se gosta de policiais, alguns livros da Agatha Christie, e depois, se decidirem que não gostam do estilo e tal, perfeitamente, quer dizer, perfeitamente aceitável, quer dizer, era só o que mais faltava, não é? E então é isso. Eu espero que vocês tenham a oportunidade. Eu estou aqui a passar os livros de um lado para o outro. Bom, espero que vocês tenham a oportunidade de ler o livro, seja neste formato ou não. Eu devo dizer que eu já tentei fazer uma coleção da Agatha Christie antes de ficar com esta coleção e as traduções eram horríveis. Portanto, da minha pouca experiência, porque depois de ter ficado com esta coleção, a verdade é que não procurei outras coleções da Agatha Christie, não é? Mas eu pessoalmente recomendo coleções mais antigas, com traduções mais antigas da Agatha Christie, porque, pela minha parca experiência, são as melhores. Portanto, Vampiro Gigante, é o que eu vos recomendo. Se bem que o Vampiro depois é tipo formato de bolso e não é tão fácil de ler. Eu já começo a perceber algumas diferenças entre ler de bolso e sem ser de bolso. E acho que a longo prazo, para quem como eu coleciona livros também, portanto eu pretendo ficar com eles, eu não sou daquelas pessoas que ok, já li, dou, eu faço isso com roupa e não tenho dificuldades nenhumas em fazer isso com acessórios e sei lá, é isso, roupa que ficou, são os exemplos que eu me estou a lembrar agora, enfim, mas com livros eu não consigo, eu tenho que os ter comigo, eu tenho que os guardar, portanto só se for um livro que foi uma porcaria ou qualquer coisa assim é que eu dou, mas caso contrário é mesmo muito difícil. Então eu acho que já quando compro o livro já penso que ele vai ficar comigo muito tempo e então eu tenho que ser capaz de o ler daqui a uns anos também e às vezes se tiver as letras muito pequeninas depois será mais complicado, mais cansativo. Enfim, bom, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler o livro. Se tiverem outras sugestões também partilhem, mesmo outros escritores de policiais, porque não é coisa que eu pesquiso muito. A minha mãe está assim um bocadinho mais em cima, ela também gosta muito de policiais, então às vezes vou descobrindo outros escritores de policiais através dela também. Se vocês tiverem outras sugestões, conhecerem outros escritores de policiais, partilhem, por favor. E pronto, espero que estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau.